em última instância, em última análise, um show de um homem só, né? Nós não como protagonistas, mas como coadjuvantes, como observadores e como testemunhas desse processo maravilhoso que é a nossa vida, que é essa vida acontecendo antes de nós, durante a nossa vivência e após a nossa morte. Sempre vai estar aí como uma escola, como uma manifestação de amor, com amor e por amor. E para o amor, né? Desde que você está escutando essas palavras, você pode se assustar, isso pode parecer uma outra língua, mas é uma linguagem muito natural para quem está se aprofundando no conhecimento das cartas e, sobretudo, muito vivencial, né? Porque perceberá ao longo do caminho a frase e o ditado sábio diz: a vida ela não exige tua concordância, apenas o seu reconhecimento, né? Então, há que se reconhecer no momento dessa tua caminhada. Cedo ou tarde, a gente se ajoelha perante a vida. E aí a gente se arrepende, e aí a gente reconhece que nada sabe e precisa ter um pouquinho de humildade para correr atrás do verdadeiro conhecimento. Então todo mundo aceita, mas quando chega na crença, né, no dogma, já ali pré-concebido, diante da cultura, né, com decorrência da cultura, vem o ego, o impulso interno de autodefesa. E aí vem a negação. E aí chega o momento da pessoa que consegue ouvir e daquele que ainda não. Aquele que não consegue ouvir, ele fica limitado pela própria crença. Então ele está enclausurado. Não tem como tirar ele da prisão. A prisão é a própria mente dele. E isso é a arte de comunicar, né? Eu costumo dizer que o amor, ele dribla o ego. Quando você vai o ego contra o ego, você tem dificuldade de comunicar. Mas o amor tem sua maneira de comunicar. E ele sempre chega no ser, que potencialmente e existencialmente e espiritualmente está lá. Está lá no cerne daquela persona que você está vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você esteja assistindo esse vídeo, o conhecimento aqui compartilhado é atemporal. Seja em 2022, em 2040, em 2100, até quando este vídeo estiver no ar, esse conhecimento será atual, e mesmo depois dele. Eu estou lendo a carta 2, publicamente. É imprescindível que, para dar continuidade a esse vídeo que você está assistindo, você assista ao menos o anterior desse, né? É mais ou menos como você tecer uma blusa. Se você não pegar o fundamento desse conhecimento, é como você terminar essa blusa e ficar com crateras nela. Não vai dar certo, você não vai conseguir usá-la, será de pouco uso. Assim é esse conhecimento. São fios tecidos ao longo das 9 cartas. E aqui estou eu tentando compartilhar, tentando aprofundar esse conhecimento tão vasto e tão profundo. Hoje nós vamos ver que é preciso compreender o fundamento desse conhecimento para você poder fazer bom uso dele em si mesmo, nas suas percepções. E esse conhecimento meramente intelectual vai ser de pouca relevância se você não conseguir aplicar, não conseguir se auto-observar ao longo desse processo
né? Você vai precisar se tornar um observador dos teus atos, da tua mente, de tudo aquilo que passa pela tua mente como pensamentos, sentimentos, projeções, personificações que nós fazemos ao longo desse processo. No último vídeo eu estava ali na parte da carta 2, onde ele fala do pecado, né? Que o pecado é apenas deste mundo e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Ou seja, como você sabe, que tudo que você semear, mais tarde colherá. Somos livres e somos responsáveis para plantar o que quisermos. Nós somos obrigados pela própria vida a colher aquilo que plantamos, seja inconscientemente ou conscientemente. Na verdade, eu digo que quando você está consciente, não tem como plantar nada que não seja a vontade do Pai, o propósito dele. Esse é o significado por detrás dessa palavra consciente, né? Você se torna um co-criador, né? Um co-autor, porque há algo, essa energia cósmica que você chama de Deus, está por detrás, te impulsionando a manifestá-lo, quando assim o estiver, né? Quando você de fato estiver consciente. Em última instância, em última análise, um show de um homem só, né? Nós não como protagonistas, mas como coadjuvantes, como observadores e como testemunhas desse processo maravilhoso que é a nossa vida, que é essa vida acontecendo antes de nós, durante a nossa vivência e após a nossa morte. Sempre vai estar aí como uma escola, como uma manifestação de amor, com amor e por amor. E para o amor, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, depois dessa parte aqui a gente vai continuar, onde ele começa a curar e a precisar de ajuda, né? Para a missão que ele estava iniciando. Vamos lá, vem comigo, vamos mergulhar. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a ele antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Aqui é logo depois que ele cura o menino, né, na casa do Zedequias. E aí as pessoas, sobre o que ele tinha acabado de esclarecer, sobre a luz que ele trouxe a elas, em consciência, em conhecimento, elas falavam a respeito. Assista o último vídeo, por favor. Vai te conectar a esse vídeo de hoje. Eu digo a vocês, em mim, vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência, nunca antes revelada por nenhum outro homem. Eu estou te dizendo que esse livro é totalmente tecido por uma consciência muito para além da nossa condição humana. Percebam as 3 palavras acima: verdade, caminho e vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Entende como você passa totalmente desapercebido por esse livro e após mais de uma década lendo isso, estudando, procurando vivenciar esse caminho tão estreito, tão reto e tantas vezes tão difícil, ele sempre é inédito. Eu sempre trago isso à tona. É um conhecimento totalmente inédito, porque à medida que você vai ampliando a tua perspectiva, a tua consciência vai ampliando, você começa a enxergar mais dele. Não somente na literalidade,
mas como vivência dele. As fichas começam inevitavelmente e gradualmente cair ao longo do processo. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. Pare novamente aqui e perceba. Escutar, ouvir. Se estiver apto a entender seu significado, você vai ter que estudar, você vai ter que compreender, você vai ter que se abrir a uma condição que nada sabe. E praticar, ou seja, vivenciar, né? Sobre tudo isso, vivenciar. Enquanto você não vivenciar, você não pode nem imprimir uma opinião, porque esse conhecimento é um conhecimento para ser vivido, sobretudo, e não apenas opinado, comparado, porque isso está para além de qualquer conhecimento que já transitou até hoje na humanidade. Assim, Cristo nos ensina. As pessoas ficaram em silêncio por um momento e então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que havia dito. Perceba que naquele momento, né, há 2022 anos atrás, aproximadamente, né, o que legitimava, né, todo o conhecimento que ele tentava passar era as curas, né? Senão não haveria esse despertar. O ser humano está sempre inclinado a uma condição de um show, né? Aquilo que desperta, né? Uma magia, de algo que está para além, né? Desse conhecimento tácito, dessa prática, né? Ele quer um show, né? Ele quer algo diferente. É isso que chama a atenção dele. E ele se desapercebe na essência do que está sendo transmitido, que aquilo é uma consequência. Ele fala, né? A cura é uma consequência natural. Ou seja, a vida é a própria cura. A questão é que nós nos desconectamos, né? E enxergamos isso como milagres, né? Porque nós estamos completamente se afastando, né? À medida que a tecnologia vai passando, o ser humano ele tá sendo condicionado a um mecanismo de que veja, até que a internet chegou, né? Você não sabe exatamente, né, como funciona essa propagação, né, desse sinal que faz você se conectar tecnologicamente, né? Mas você sabe que é real porque você está usando, mas ele sempre esteve aí, né? A gente precisou da tecnologia para criar uma ferramenta de comunicação, mas potencialmente sempre esteve aí, né? Sempre foi possível, apenas nós que não tínhamos a condição e o conhecimento necessário para fazê-lo. As curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura, né? Ele sempre como uma ferramenta. Quando acordei de manhã, na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Perceba que a felicidade nossa, ela acontece sempre
sempre no âmbito interno, né? Não atrelado a condições, a circunstâncias, mas ela é uma emanação. E o que em geral a nossa sociedade está fazendo? Está buscando uma condição que prevaleça, uma condição que qualifique, né? Ou uma condição que justifique essa alegria, essa felicidade. Mas ela é um direito, né? Por existir. É um estado interno, né? De reverberação, de percepção. Depois de tomar o jejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Sempre a condição, né, de que a pessoa tem que querer ouvir, querer escutar, né? Saber que suas verdades limitam, né? As nossas verdades limitam a nossa percepção de enxergar o mundo como ele é, né? E não como nós somos. Quando chegamos ao dique, né? O dique é uma espécie de onde os barcos chegam ali, aparentemente é isso, né? Encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Ou seja, a vontade do Pai é consequência natural, né? A vida não é isso. A vida não é esse estado de ausência de saúde, de precariedade de alimento, de dor, né? De angústia. A vida não é nada disso. Isso é a condição de vida que o ser humano cria por sua própria ignorância. E que ele precisa de conhecimento para reconhecer em si mesmo, para transcender o próprio ego, mas ele também precisa estar pronto, né? É uma via de duas mãos, né? Você precisa buscar para poder receber. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda cura, toda saúde e todo bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção, uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando, né? Por que vibrando? Porque ele é um impulso, né? Tudo é impulso. Cristo explica que por detrás da criação tudo é impulso. Né? Se não existisse nem o próprio ego na matéria, né? Tudo voltaria para a consciência universal, que seria esse impulso retido, equilibrado, né? Da onde tudo nasce, da onde toda a vida é retirada, é extraída, desculpa, a palavra é essa, onde toda a vida é extraída, retornaria isso, e isso daria início a uma nova criação. Por quê? Porque a realidade é os impulsos, sejam impulsos equilibrados da consciência universal, e uma vez quando liberados consciência divina, seja os impulsos egoístas, né? Desequilibrados do ego na matéria. Se é a primeira vez que você está escutando essas palavras, você pode se assustar, isso pode parecer uma outra língua, mas é uma linguagem muito natural para quem está se aprofundando no conhecimento das cartas e, sobretudo, muito vivencial, né? Porque perceberá ao longo do caminho tudo isso que eu estou falando e as fichas vão cair, assim como caíram para mim e continuam caindo até o final dos meus dias, nesse corpo, nessa persona que eu procuro me observar e me desidentificar
ao longo da vida. Porque por detrás de tudo isso aqui é apenas um impulso, é a minha consciência. Essa sim é a realidade, ela é eterna. E é isso que eu preciso reconhecer para continuar essa grande jornada espiritual, que a matéria é apenas uma passagem, com o início de uma certeza quando você nasceu e com um fim inevitável, garantido, que esse corpo vai morrer, né? Esse corpo do qual você usa, que é maravilhoso como ferramenta de expressão, né? Como uma condição de um avatar num lugar que precisa se comunicar, precisa aprender, precisa ensinar, precisa curar, precisa ser curado, né? E aí, exatamente como uma laranja, né? Que você espreme essa laranja e o suco é a parte essencial, é a parte nutritiva, e o bagaço você joga fora. O bagaço é tua persona, essa que você se apaixonou, ou essa que você acredita que existem limitações físicas, psicológicas, sociais, financeiras, e é tudo uma mentira, é tudo um equívoco, é tudo uma ilusão. Você precisa reconhecer a tua essência. Essa é a verdadeira e única evolução. E a partir daí, tudo mais lhe será dado em acréscimo. É assim que nos foi ensinado, mas foi pouco compreendido e muito distorcido. Então, vibrando, né? Então, esse impulso vem e ele sente essa vibração. E essa vibração, eu também já percebi, é uma vibração que, quando ela vem do ego, é uma vibração de desconforto, de tensão, né? De medo, de angústia, de ansiedade. E quando ela vem da alma, é uma sensação que você está saindo do teu corpo, de uma sensação que você está expressando a fonte do teu ser. Se você nunca passou por isso, isso é passível de interpretação errônea, mas uma vez que você já tem passado, você fala, é isso, Paulo, eu sei o que você está falando. Se você não sentiu ainda, você vai sentir. Apenas você precisa se aperceber, vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros, ou seja, exatamente como se fosse uma carga, né, numa bateria, né, uma recarga. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se e alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-me a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. Então você percebe mesmo que é energia, né? Não dá para... A gente fala tão deliberadamente essa palavra, mas ela é difícil de você comprovar ela, né? Materialmente, mas ela está aí, né? Você a vê em torno, você a vê em si mesmo, você não sabe o que é, mas é essa palavra que vem em mente para tentar traduzir isso. Energia, né? Essa energia que flui em nós, através de nós, e para os outros, com os outros, né? Isso é possível que percebam em você essa energia, é possível que não percebam, né? Percebam uma escassez dela, né? E também essa energia ela tem que ser muito ponderada sobre o equilíbrio dela, né? Quando há desequilíbrio, essa energia é uma energia egocêntrica, né? Do nosso próprio ego. E quando ela é equilibrada, quando ela é pautada, quando ela é serena, né? Ela é a energia
da tua alma, do teu ser. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. Né? Colocou o pessoal que precisava mais na frente. No final, sentindo-me cansado, aqui é a perda de energia dele, né? Sentindo-me cansado, ele fala que quando ele estava com as multidões, né, ele se sentia profundamente cansado. Isso também a gente pode perceber no nosso desprendimento de energia com pessoas mais egocêntricas, mais difíceis, né, de lidar e de dialogar, e até com pessoas realmente que é impossível isso, né? Com sociopatas, né? Que é difícil, é impossível, né? Você transmitir algo porque não há audição, né? É inapto, são consciências humanas, né? São consciências humanas inaptas ao diálogo, a poder ouvir. Mas como que você vai comunicar se o sujeito não ouve, né? Então, ou quando ouve, distorce, né? Em causa própria, em autodefesa, tudo aquilo que você está tentando comunicar, às vezes com muita amorosidade, mas que é compreendido como um ataque, né? Por uma consciência insegura, né? Essa é o conceito do ataque, é a insegurança, né? É a carapuça que serve. Então fica difícil esse diálogo. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Então ali a primeira cura em público, né? Fazendo isso realmente como se lançando nessa missão de mestre e curador, né? Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheceram naquilo a boa nova, ou seja, criam um ambiente, né, de luz, inevitavelmente, né? Houve uma reverberação da vida em si, para a vida em torno. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. Essas correntes e ataduras são os impulsos do ego, né? Mas aqui fica claro que aquelas pessoas, elas nem imaginavam, não compreendiam, né, o fundamento disso, apenas falavam sobre aquilo do qual não entendiam ainda. E hoje não é muito diferente. Em geral, as pessoas falam do ego com um aspecto de vaidade, e é muito mais profundo que isso, né? Algo que não... Cara, não consigo nem... Para abordar isso aí, nós vamos ter que mergulhar mesmo. E esse é o papel que nós estamos fazendo aqui, compartilhando as cartas nos grupos de estudo. E aí é um processo gradual, né? E aí você vai perceber o que é esses impulsos, sempre parcialmente, né? E gradualmente, mas aí você vai ver, meu Deus, é muito mais que isso. Sem um ego você não existe, sem um ego você não tem uma personalidade, você não é individualizado, né? Então está muito para além do que as pseudo-certezas, né, do senso comum, ou até mesmo da psicologia, né? Cristo nos traz aqui e isso não é um julgamento que eu faço aqui, mas você tá acessando um conhecimento de uma consciência que está para além, né, de uma condição humana
para além da matéria, né? Ele fala que ele está às margens da consciência universal, né? E aí não é uma opinião se você aceita isso ou não aceita, né? Como a frase e o ditado sábio diz, a vida ela não exige tua concordância, apenas o seu reconhecimento, né? Então, há que se reconhecer no momento dessa tua caminhada. E normalmente a vida usa de hábeis maneiras, né, para nos convencer. A dor humana é uma delas, né? Essa desconexão nossa, essa infalibilidade de muitos de nós, ela cedo ou tarde a gente se ajoelha perante a vida. E aí a gente se arrepende, e aí a gente reconhece que nada sabe e precisa ter um pouquinho de humildade para correr atrás do verdadeiro conhecimento. Tem uma frase também muito comum, muito conhecida, que diz que a verdade te liberta, o conhecimento te domina, né? Quando eu digo conhecimento, Descartes, a verdade é muito interpretada erroneamente, equivocadamente, falando qual a verdade? A sua? Não. Existe uma verdade para além da nossa infalibilidade, para além da nossa percepção fragmentada daquilo, de um grão de areia, né? Questionando o oceano. Não dá. A gente precisa ser humilde. Há que chegar esse tempo para você, para todos nós. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro que ele vinha deixando de lado, né? Então aqui ele também percebe, né? Essa parte fica bem clara, que o Zedequias ali tinha outra função, né? Na persona dele ali, e que Jesus tinha uma missão, né? Cada um tem que reconhecer a própria missão e não há julgamento nela, se uma é grande e outra menor. Cada um está na missão que veio trilhar, né? E precisa fazer da melhor forma. Então ele reconhece isso, né? Que ele precisa voltar ao trabalho mundano dele, e Cristo tem que continuar, né? Jesus tem que continuar. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Aqui também fica claro que para tudo ele consultava, né? Para tudo ele se colocava numa condição de serenidade. Você também vai fazer. Quando você perceber essa força em si, que está para além das tuas escolhas, dos teus planos egoístas, tantas vezes, né? Você começa a consultar, né? Você entra num processo de meditação onde você vai pedir instrução para caminhar e a direção que vai caminhar. Quando vem a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum, ou seja, fica tranquilo, vai lá, caminha, você está sendo instruído, você está sendo guiado. Senti um forte impulso, novamente impulso, né, para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto ou escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Em determinado ponto da caminhada você vai ver, você vai começar a perceber, equacionar, você vai ver que é tudo impulso. Tudo é impulso. O impulso ele vem antes do pensamento. Vem o impulso, a mente interpreta, inclinada por esse ego ou não, né? Quando não está inclinada pelo ego, ela transpassa e é uma pura expressão da tua consciência pura, do teu ser, né? O maestro, né? Com a batuta lá em cima e dentro de você, te direcionando, né? Ou seja, perfeita, harmoniosa, equilibrada, ordenada. E quando é um impulso do teu ego, em causa própria, tentando distorcer, para se dar bem, para te tentar fazer seguro, para tentar garantir teu amanhã.
Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando eu chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou, entusiasmado, que eu poderia retornar a qualquer momento. Aqui ele se despede de um personagem ali, de uma persona que fez parte, né, do início da caminhada espiritual, da caminhada como mestre curador dele. A caminhada espiritual começou antes, né? Começou muito antes disso, né? Mas aqui é o trabalho público, né? E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, né? Por que peregrino? Porque estava de passagem, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias, sempre compartilhando, né? Nunca retendo, né? Isso é abundância, né? É compartilhar. Eu sempre faço uma analogia com uma fonte d'água, né? Uma fonte d'água, ela não fica retendo, né? Ela vem do cerne, né? Ela vem da fonte. Então ela está sempre compartilhando. E fica talvez por séculos, né? Milhares de anos, aquela fonte ali de água compartilhando, e descendo rio abaixo, desembocando no mar. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Na carta 3, ele vai mostrar que nenhum discípulo compreendeu os fundamentos, os ensinamentos dele. E por que eu trago os fundamentos? Porque o fundamento, o presépio vai caindo, as máscaras vão caindo uma vez que você começa a compreender. Porque tudo vai fazendo sentido, começa a fazer sentido. É como se o quebra-cabeça tivesse fechado e você enxerga a imagem. Mas que antes dessa imagem se formar, eram apenas imagens distorcidas, quebradas, desconectadas, fragmentadas. Então você entende o fundamento. Você começa a enxergar o porquê da matéria, o porquê dessa condição transitória aqui. E começa a revelar em si mesmo, na tua consciência, que a consciência é a única verdade. A tua consciência. E que, inclusive, ela é eterna. Então, no que mais você vai se apegar? Se você está numa viagem, né, que você subiu num ônibus e você vai descer e durante essa viagem você está fazendo os seus planinhos. Né? Você entra para uma outra perspectiva. E não é apenas uma opinião, mas um reconhecimento em si. E aí tudo muda. Por isso que ele fala perplexos, né? Porque ele ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. E como muita gente pouca gente, poucos e raros, não, mas já tem bastante por aí, que percebeu nas cartas e vivencia isso, a vida da pessoa virou de ponta cabeça, né? Virou só despedida desses personagens que a gente interpretou ao longo de tanto tempo, né? Então, a eles, o primeiro fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto, o fundamento do conhecimento, né? Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Então todo mundo aceita, mas quando chega na crença, né, no dogma,
já ali pré-concebido, diante da cultura, né, com decorrência da cultura, vem o ego, o impulso interno de autodefesa. E aí vem a negação. E aí chega o momento da pessoa que consegue ouvir e daquele que ainda não. Aquele que não consegue ouvir, ele fica limitado pela própria crença. Então ele está enclausurado. Não tem como tirar ele da prisão. A prisão é a própria mente dele. E aquele que ouve, pondera, reflete, né? E está num estado e num ponto onde consegue absorver, ainda que parcialmente. Então, ele já repele isso, né? Mas aí ele começa a comunicar, né? Por um tempo considerável, ou seja, ele deve ter gastado oratória ali, né, e energia. Expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, entre aspas, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas, né, com relação aos ensinamentos dos rabinos. Então aqui a arte da comunicação e a verdade, né? A verdade sempre penetra. Ela pode não ser aceita de prontidão, mas ela causa um desequilíbrio naquela consciência humana, porque de trás tem uma verdade, lá tem um ser em cada um de nós, né? Eu explico para os meus filhos, para eles ludicamente, né, que eu falo, Deus está dentro de você, está dentro do amiguinho, está dentro da mãe, do pai, está dentro de todo mundo. Então não brigue com o outro, porque quando você briga com o outro, você fere o Deus que está nele, né? E isso tem uma repercussão. E aí eles entendem claramente, né? Eles falam que está nos animais, nas árvores, está em todo lugar, inclusive dentro deles mesmos. E isso é arte de comunicar, né? Eu costumo dizer que o amor, ele dribla o ego. Quando você vai o ego contra o ego, você tem dificuldade de comunicar. Mas o amor tem sua maneira de comunicar. E ele sempre chega no ser, que potencialmente e existencialmente e espiritualmente está lá. Está lá no cerne daquela persona que você está vendo. E ele é isso, mas ele ainda não sabe. Então, o amor tem que comunicar. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Então aqui é muito interessante, porque ele queria mudar, né? Então ele estava arrependido daquele contexto, daquele ponto onde ele se encontrava, né? Por isso o arrependimento ao ponto de retorno, né? Sem arrependimento, quando eu ouço assim, eu não me arrependo de nada, tem que fazer. Você tem que estar arrependido, né? Então, para que tenha que estar arrependido, é preciso ter experienciado bastante também. Por isso não há julgamento, né? Às vezes são almas novas experimentando a escola da vida e realmente não está mesmo no ponto de arrependimento, né? Está experimentando, está como uma criança que chega numa festa cheia de luzes, né? Cheia de brinquedos de outras crianças. Ela está
surpresa com tudo aquilo. Ela quer brincar em todos os brinquedos ao mesmo tempo. Depois ela cansa de brincar. Mas tem que brincar bastante para cansar. Descrevi o que aconteceu durante o batismo em minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos. Por que paulatinamente, né? Gradualmente limpos. Não é uma iluminação instantânea, né? No caso dele foi 6 semanas, né? Talvez no nosso caso demora 60 anos, 6 vidas, né? Não sabemos, né? Para ele foi 6 semanas ali e ele conseguiu absorver, né? Todo esse ensinamento, esse véu, né? Que caiu, né? Para ele foi no balde e para nós é no conta-gota, né? Não importa, cada um à sua maneira, cada um no seu tempo. Paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade. Que realidade, né? A realidade é relativa? Não. A tua realidade é relativa, a minha é, mas a realidade, a verdade está lá, né? Sempre esteve, sempre estará, é atemporal, né? Não tem espaço, não tem tempo. Que eu agora chamava de pai. Pai. Mas o que carrega esse pai? O que carrega essa mãe? Exatamente qualidades semelhantes ao nosso personagem de pai e mãe aqui nesse mundo, né? Prover, nutrir, cuidar, ensinar, né? Direcionar, satisfazer necessidades, tudo poder criativo, né? Tá tudo lá. Depois a gente vai ver. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo, comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento, aí o arrependimento que a gente falou, né? E logo depois pela limpeza mental e emocional, os 2 aspectos da tua consciência, né? A mente intelectual, inteligente e a parte emocional, né? Por que eu coloquei azul e vermelho? O mental é o aspecto pai e o emocional é o aspecto mãe. Em todas as pessoas temos esses ambos impulsos, né? Essa natureza masculina e essa natureza feminina, que se você for ver lá na consciência universal, na fonte, na consciência divina, os aspectos continuam valendo. Essa é a natureza intrínseca, né, dessa energia. O Pai dando a energia da intenção e a Mãe dando a forma, né, de expressão. Dá para aprofundar muito, não é o momento ainda, mas estou apenas jogando aqui algumas ideias. Poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai, ou seja, um retorno para o ser, para si mesmo, né? E aí uma despedida gradual do personagem ao longo da caminhada. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada. Quando você reconhece a si mesmo, é o Pai em ação total, né? Em ação, expressando a natureza. Seria liberada dentro da mente, coração, corpo e alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. E aí sim, um testemunho do teu verdadeiro propósito, né? Que você não conhece. Você está flertando com a vida, flertando com... Quando eu falo você, eu estou falando para mim também, lógico, não estou numa condição dessa, mas a reconheço e me abro a essa busca e a essa percepção gradual, é que a gente está flertando com a vida, né? A gente acha... As pessoas, elas dão opiniões do que é melhor para os outros, mas elas não sabem nem o que é melhor para elas, né? Então, não me siga também, estou perdido, né? Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado, né? Instruído, né?
por essa força perfeita, divina, abrangente, que está dentro de você, acima do redor, ao redor de você, e é superior a você, é superior a mim. Governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito de sua existência. E aí eu repito o que Cristo vai falar lá na carta 3, quando eu estava totalmente purificado dos impulsos do ego, a minha cabeça era a cabeça do Pai. Essa mente é um canal purificado, é uma antena receptiva, né, a transmitir, né, sem distorções, a expressão do Pai, a vontade do Pai, o propósito, o plano ordenado, né, e perfeito. Fico por aqui, senão o vídeo fica longo. Obrigado, até quinta que vem. Um abraço.